7h52. Mente sã, corpo são. A famosa frase romana inspira muitas pessoas que buscam uma boa forma, mas sem se descuidar do que passa também pela cabeça. E existem métodos que podem ajudar nesta busca. Um deles é a reprogramação emocional. Quem explica melhor como funciona é o instrutor Daniel Suassuna. Bom dia, Daniel. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui. Como é que é essa história de reprogramação emocional? A reprogramação emocional, ela faz parte de um método, né? Um método de Rose, e ela está dentro de um contexto. Dentro desse método a gente treina técnicas respiratórias, técnicas de concentração, técnicas orgânicas que trabalham flexibilidade e força no corpo, e reprogramação emocional. Essa reprogramação emocional é uma forma de você já se direcionar para reagir de forma construtiva aos mais diversos estímulos que a vida nos impõe, né? Os desafios e estímulos diversos. Então você se programa antecipadamente, né? Quando você está numa posição de maior estabilidade emocional, e aí você já se programa para reagir de forma construtiva. Então, por exemplo, quando vier um desafio maior, né, de estresse emocional, você já se programa para que naquela situação você tenha um bom relacionamento com os seus colegas de trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos afetivos. E tudo isso você gera através de uma programação emocional e mental. Através de técnica. Interessante isso, porque algumas pessoas estão atentas à ação, mas poucas estão atentas à reação, né? Principalmente quando se diz respeito à questão emocional, né? Isso. E as reações, elas são bem condicionadas. Então, desde pequeno, nós somos condicionados a reagir, por exemplo, a agressividade com agressividade. A reagir com mentiras ou com... enfim, reagir de forma passiva em relação ao mundo e não de forma construtiva. Então, nós vamos aí, através de técnicas, vamos nos reprogramar. Então, por exemplo, quando alguém reagir com agressividade, você já se programa. Quando a pessoa é agressiva comigo, o que acontece? Ela, de alguma forma, ela está com medo. E, de alguma forma, eu demonstrei que ela poderia sentir medo de mim. No entanto, não tive essa intenção. Então, você já se programa. Quando a pessoa for agressiva, por que não reagir com um sorriso, com simpatia, com cordialidade? E aí a gente tem a oportunidade, a possibilidade de modificar, né? De modificar e na prática, como é que seria? São exercícios que você falou. Como é que seriam esses exercícios? Isso. Então, nesse exercício, você se descontrai. Então, dá uma relaxada. Isso. E dentro dessa descontração você gera imagens mentais. Então, por exemplo, você se programa para que quando problemas surgirem, você encarar aqueles problemas não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Aí você pensa num problema específico, é isso? Não. Não necessariamente. Porque a forma como você reage em uma determinada situação, ela normalmente se reproduz em outras situações. Então, o que é aquilo? Na verdade, está na origem, que é na sua programação emocional. Nós estamos programados a reagir sempre daquela determinada forma. E aí, você se reprogramando para, no geral, reagir de forma diferente, independentemente da situação, você sempre vai reagir de forma positiva. Né? Mas exige treinamento mesmo. Exige que você realmente, todos os dias, vá lá e faça essa reprogramação interna para, por exemplo, esse exemplo que nós demos aqui, normalmente a gente encara problemas como obstáculos, né? Coisas que vêm para a gente para nos impedir de conquistar as coisas, que na verdade não necessariamente é. Muitas vezes um problema pode ser uma oportunidade de crescimento enorme. Claro. Né? Mas na hora que você é arrebatado por uma emoção de estresse ou de muita tensão, é difícil você gerenciar isso. O melhor é gerenciar antecipadamente. Então, como é que é? É um exercício diário. Todos os dias você faz. Tem uma hora específica, uma espécie de meditação? Como é que é? É assim, você, dentro de um enorme número de técnicas, você se descontrai. Normalmente é feito deitado. Então, a pessoa se deita, respira profundo, descontrai. E aí tem esses comandos internos que a pessoa pode, ou ela mesmo
se reprograma mentalmente depois de um certo treinamento, ou ela pode fazer com, por exemplo, uma prática gravada, que é a prática que nós temos disponível no site. Aproveita de dar o site, por gentileza. O site é metododerose.org. Ok. Então, aí como é que é? Aí você pode pegar essa gravação... Exatamente. Então, no site você pode baixar a gravação e lá na gravação tem todas as orientações. Então, por exemplo, a pessoa vai se deitar e descontrair, e depois de descontrair ele tem ali uma série de comandos produzindo uma programação positiva para você reagir de forma construtiva e poderosa diante dos estímulos e diante que a vida de quanto tempo, mais ou menos, você já consegue ter um resultado positivo com relação a isso? Pouquíssimos dias. Pouquíssimos dias, porque a programação ela já coloca alguns conceitos interessantes para você aplicar. Então, quando você reflete um pouquinho sobre esses conceitos, você pensa, puxa mesmo, eu poderia reagir melhor nessa situação, por exemplo, na minha família, com os meus parentes, assim vai. Tá bom, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? E obrigado a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.